25, na sequência aí do sermão profético do Senhor Jesus, que nós começamos no capítulo 24, o quinto grande sermão registrado por Mateus no seu evangelho. Então Jesus, ele vai fazendo aí sempre alguns... são 5 grandes sermões e ele vai fazendo dá algumas lições sobre o reino. Então hoje, na sequência, a parábola das 10 virgens, como ficou aí registrado. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos ter mais uma palavra de oração? Nosso Deus, clamamos agora que, através, ó Pai, da luz do Teu Espírito Santo, nós todos, ó Deus, tenhamos o nosso entendimento aberto para compreendermos e guardarmos, ó Pai, nos nossos corações a Tua palavra, para que, de fato, ó Deus, possamos ser encontrados preparados para o dia de Cristo. Nós clamamos no nome dele, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus irmãos, essa semana, na meditação desse texto, aliás, já tem bom tempo que tenho meditado nesses textos, eu fui num determinado lugar, chego lá, encontro um carro estacionado. No vidro traseiro, de forma bem grande, e eu creio que alguns irmãos já viram aí pela cidade, escrito, né, essa frase: noiva prudente não deixa faltar o azeite. Mais ou menos isso, eu não me lembro da frase certinha, mas a ideia lá, remetendo a esta parábola sobre a vinda de Jesus. E eu creio que vocês já devem ter reparado algum veículo com essa frase no vidro traseiro aí na cidade, mais de um até. E me chamou a atenção, porque eu estava meditando no texto e aí vem aquela frase saltando aos olhos: noiva prudente não deixa faltar o azeite. Eu fiquei pensando, sabe no quê? Naquele que não conhece nada da palavra de Deus, daquele totalmente alheio à palavra de Deus, quando lê essa frase, o que a pessoa pensa? Foi o que me veio na cabeça na hora. Que tipo de pensamento essa pessoa terá ao se deparar com essa frase? Claro que os cristãos evangélicos, ao ler, já vão pensar logo na parábola. Pelo menos quem lê a Bíblia regularmente já vai logo pensar na parábola. Mas aqueles que não têm, acho que fica realmente uma situação bem interessante aí na mente da pessoa. Mas já dá um despertamento. O que é isso? O que é essa parábola? O que essa frase aí quer dizer? O que ele quis dizer com isso, né? Então, pelo menos já dá se o Espírito Santo quiser, pode levar a pessoa até a procurar e acabar também conhecendo o Evangelho através disso. Mas, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho no nosso contexto aí rapidamente. Lembrem que os discípulos, para quem não pegou aí desde o início, os discípulos estavam pedindo um sinal, os sinais da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Jesus tinha dito para eles: olha, eu vou destruir essa cidade, eu vou destruir esse templo, o templo não vai ficar aí pedra sobre pedra, e tudo que vocês estão falando que é lindo e maravilhoso será destruído. E a partir disso, então, Jesus vai mostrando os sinais da sua vinda lá no capítulo 24.
Então, todas aquelas catástrofes, todas aquelas situações que ocorreriam ao longo dos séculos, e enquanto essas coisas estivessem ocorrendo, a igreja proclamaria o evangelho dele, o evangelho de salvação. Pois bem, Jesus fala então que nós devemos estar preparados, porque a volta dele, a segunda vinda, como nós chamamos aí, numa linguagem nossa, na teologia, de parousia. Toda vez que você ouvir falar em parousia, é a segunda vinda de Jesus, tá? É a volta de Jesus, a segunda vinda dele aqui. Nós vemos que Jesus mostra, olha, essa vinda vai ser certa, essa vinda vai ser de repente, essa vinda vai ser de forma cabal, total, todo olho verá, ninguém, vai ser uma coisa sonora, uma coisa retumbante, ninguém ficará sem ver, ninguém vai ficar na mesma condição na hora que eu começar a voltar, porque os anjos virão recolhendo o meu povo. Haverá um clangor de trombetas e vocês verão sinais aí nos céus. E a obra vai começar a ser feita. O reino, vocês vão começar então a ver o reino sendo estabelecido definitivamente. Aí Jesus diz lá na parte final, no versículo 45 ao versículo 51, que o servo fiel e prudente, quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos? Ele vai dizer que nós, enquanto estamos aqui aguardando, devemos ser servos fiéis. Fazendo a obra dele é uma espera ativa, como eu falei semana passada. Nós precisamos estar ativos, trabalhando aí. E essa necessidade de estarmos prontos. Então, daí vem o tema de hoje, aqui da ideia da parábola das 10 virgens, que nós devemos estar prontos para a chegada do noivo. Nós devemos estar prontos para a chegada do noivo. Entra aqui o ensino claro desta parábola para todos nós. Meus irmãos, é claro que quando nós olhamos para esse assunto que está aqui, nós vemos o Senhor. Bruno, me faz um favor, desliga, porque a minha página não está parando aqui. Vou precisar ficar com ela mais. Obrigado. Apesar do calor, vou ter que suportá-lo. Pois bem, então, o que a gente tem, o que nós vemos aí é o Senhor Jesus, de fato, mostrando para os seus discípulos, olha, algumas situações estarão acontecendo e nós vamos enfrentar essas situações, e vocês irão enfrentar estas situações como igreja, e vocês têm que estar preparados para tudo isso. Mas quando a gente lê a parábola das 10 virgens, a gente fica assim, afinal, o que esse texto aí está falando? Porque é só Mateus que registra essa parábola. É só ele que faz aí, que dá os detalhes dessa história. E Jesus, então, vai fazendo essas comparações, essas símiles entre as virgens e a boda de casamento, a questão da parábola dos talentos aí, e depois ele vai falando de ovelha e cabrito, na parte final, a separação entre as ovelhas e os cabritos, aí no grande julgamento, que é a parte final. E aí nós olhamos para tudo isso e pensamos, afinal, Jesus estava falando isso aqui para quem? Para a igreja que ele estava falando? Alguns dizem que não, alguns dizem que Jesus estava falando para Israel. Aproveitando então o contexto todo, ele ilustra os resultados aqui da situação daqueles que o rejeitaram, que não o receberam como o Messias. Então Jesus estava aqui mostrando, olha, segundo esses, tá? Eles dizem, Jesus então falava para Israel, e Israel não o recebeu como o Messias, como aquele que veio para estabelecer o reino do Senhor na terra. Por outro lado, nós temos aqueles que defendem, então, que Jesus, os estudiosos que defendem que Jesus dirige a palavra para os discípulos, logo ele dirige a palavra para a igreja. Ele dirige a palavra para nós. E tem aqueles que dizem, não, Jesus dirige a palavra para todo mundo, porque essa palavra é para quem ouvir, independente de estar na igreja ou não. Porque se for para ser chamado do Senhor, ele vai ouvir e vai aceitar e vai entender a parábola. Eu creio que essa parábola é para a igreja e para todos aqueles que ainda serão igreja sobre a face da terra. Para todos aqueles que ouvem o evangelho de Jesus. Essa palavra é para todos nós. E quando nós olhamos o capítulo 25, verso 13, diz assim, olha lá, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha lá no capítulo 24, 42, o que está escrito? Portanto, vigiai,
porque não sabeis nem o dia que vem, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Veja agora o capítulo 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então observa que essas ideias todas estão conectadas. O Senhor Jesus está aí fazendo uma conexão e Ele está mostrando para nós justamente a necessidade de estarmos preparados em todo o tempo para a sua vinda. De nós estarmos aí buscando entender claramente como é que está o nosso coração diante dele, meus irmãos. É isso que nós temos que fazer. Como é que nós estamos? Como é que está a minha vida diante do Senhor? Como é que está o meu coração diante do Senhor? O que eu tenho feito da minha vida cristã ou da minha vida espiritual? Será que de fato eu tenho entendido o que o Evangelho tem para mim? Então, quando nós olhamos aqui para o título que está aí, a parábola das 10 virgens, na verdade, a ideia aqui, lá no original, é donzela. Então, quem são essas virgens? Por que Jesus pegou 10 e não pegou menos ou não pegou mais? Não é? Tem gente que fica tentando dizer, não, aqui ele está representando a totalidade de todo o povo de Deus sobre a terra, com as 10 virgens. Eu creio que Jesus pegou simplesmente, pelas minhas leituras e pesquisas, que Jesus pegou simplesmente para pegar um número redondo, para mostrar que metade deles estava preparada e a outra metade delas não estava preparada. Então a gente não tem aqui algo tão mirabolante assim, né? E a respeito disso, por que 10 e não 20? Podia ter pegado 20, 40. Mas ele não quis fazer isso. Pois bem, mas a questão aqui é isso, ó, que Jesus começa falando, então, fazendo uma comparação, dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Pois bem, todo mundo que lê isso pensa assim: eram 10 futuras esposas do noivo? Não. Não eram 10 futuras esposas. A ideia que a gente tem com relação a elas é que elas eram possivelmente as amigas da noiva ou da vila, da aldeia, porque era comum isso lá no antigo Oriente, também em Israel, entre o povo de Israel. O que se fazia? Se fazia primeiro o compromisso de casamento. Então as famílias, os pais do noivo e da noiva, faziam um acordo de casamento entre os seus filhos. Então, esses pais formalmente contratavam o casamento. E ali faziam, então, uma aliança que era testemunhada por toda a aldeia, por toda a vizinhança. Então, se pegava esse compromisso depois de um certo tempo e se fazia uma cerimônia de noivado. E como é que era a cerimônia de noivado? Ela era realizada na casa dos pais. Os pais, então, os pais da noiva, tá? Então, na casa dos pais da noiva. Eles iam, então, nessa casa da noiva e ali, então, faziam as promessas mútuas e o noivado, as partes contratantes estavam ali certinhas e tudo mais, e ali se levava o dote. Se levava a parte que iria ser dada à família da noiva e também à noiva. Lembram quando Abraão manda o Eliazar buscar uma esposa para o Isaque? Ele entregou uma série de presentes, colocou tudo aquilo nos animais ali, arrumou uma caravana grande e lá vai o Eliazar para a terra de Ur, lá dos caldeus, atrás de uma esposa para o Isaque. E ele vai levando aquilo tudo. Mas ao encontrar, ele então dá os presentes para o Labão, que é, aliás, para o Labão não, para o pai da Rebeca, o Labão era irmão. Ele dá os presentes ali para o pai da Rebeca, para a família, e depois ele também cobre a Rebeca de joias e de presentes. Percebem? Então, a família recebia o presente. Por último, se fazia então o casamento. O noivo, acompanhado então dos amigos, buscava a noiva na casa dos pais dela e trazia para a casa dele. Porque a noiva então era retirada da casa dos pais e vinha para a família do noivo, para casa, para se juntar à família do noivo.
E lá na família do noivo, lá na casa do noivo, se fazia uma grande festa de casamento, geralmente. E essa festa poderia durar dias, como nós vemos nas bodas de Caná, que a festa durava, às vezes, 7 dias ou mais, dependendo. Então o povo ali se alegrava e eles então usavam o vinho, que eu li aqui no livro de Cantares, que era o que eles entendiam que trazia ali a alegria, que representava a alegria daquela festa. Porém, nós vimos lá em Cantares que a esposa, ela diz que, e tanto ela quanto ele, no livro de Cantares, dizem que eles não precisam de vinho para se alegrar, porque eles têm um ao outro. Eles não precisam das delícias terrenas para ficarem felizes, porque eles têm um ao outro. Não é? Então, as donzelas aqui são essas damas de honra, são essas damas de companhia, que estavam lá esperando o noivo para conduzir o noivo até a noiva. Receber ali o noivo e a sua comitiva e levá-lo até a noiva. E essas virgens estavam ali no contexto, se organizando ali, esperando. E o noivo vai demorando, e não vem. E todo mundo está achando que ele está demorando demais, e ele não vem. Então, qual é o propósito aqui? A vinda é gloriosa, a vinda vem pomposa, mas a gente não sabe que horas que ele vai chegar. Então Jesus diz o seguinte: cinco dentre elas eram insensatas. Vamos colocar nesses termos. A palavra nesse aqui significa insensata. E 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, virgens insensatas. E é claro que Jesus estava aqui dando uma ênfase, acentuando a importância de nós estarmos prontos para a sua vinda, de nós sermos encontrados preparados para a sua vinda. E essa preparação, meus irmãos, não é algo opcional. Nós não podemos ter isso como algo opcional, mas nós temos que ter isso como algo que é fundamental para a nossa vida cristã. Então nós precisamos, de fato, preparar o nosso coração para estarmos com o Senhor. Mas muitos de nós achamos que a vinda do Senhor está demorada. Olha o versículo 24, 48. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Está vendo? Muitos julgam, acham que Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Esse negócio que Jesus prometeu que vai voltar a segunda vez, isso é bobagem. Eu ouvi até um pastor presbiteriano daquela linha bem liberal dizer isso. Não vou entrar no mérito da questão aqui com isso, mas ouvi um pastor falando isso. Lá no capítulo 25, verso 19, olha o que o Senhor Jesus diz ali. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Muito tempo. Então, tem gente que acha que está demorando muito, ou que Jesus então não volta. Pedro já nos alertou sobre isso. Pois bem, vamos pensar um pouquinho nisso. A igreja está desposada, a igreja está num compromisso que já foi feito. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. O Senhor Jesus, o pai, digamos, vamos pegar o pai do noivo, já fez um compromisso conosco. Já fez um compromisso de nos receber para si, através de Cristo. Então o compromisso já foi feito e o dote já foi pago. O preço já foi pago lá na cruz. O dote que foi pago pela noiva, pela igreja. Quando eu falo noiva aqui, meus irmãos, estou falando de cada crente em Jesus, de cada um que crê no Senhor Jesus para a sua salvação eterna. Cada um que confia nos méritos da cruz de Cristo para a sua salvação eterna já foi resgatado, já teve o dote pago. O preço já foi pago pelo Senhor. A obra já foi feita pelo Senhor. E nós podemos então pensar nessas 10 virgens aqui, de fato, como a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, como o povo de Deus espalhado sobre a terra, e essa igreja que está
dividida em dois grandes grupos. Essa igreja não está dividida entre homens e mulheres, ela não está dividida entre pobres e ricos, entre sábios e ignorantes, ou entre judeus e gentios. Não, essa igreja não está dividida assim. Essa igreja está dividida entre os que estão preparados e os que não estão preparados para o dia de Cristo. A igreja está dividida dessa forma. E aí, você vai me dizer, como assim, pastor? Como assim? É porque nós sabemos, de fato, que muitos têm uma aceitação intelectual do evangelho, uma aceitação que não envolve uma fé para a salvação. Muita gente se acostuma com o ambiente da igreja, se acostuma a estar na igreja, aquilo se torna um hábito de estar ali. Então vive um cristianismo nominal, um cristianismo, digamos assim, totalmente vai e faz toda vez a mesma coisa do mesmo jeito. Vira uma rotina aqui. Então são batizados, são membros comungantes da igreja, que vão nos cultos da igreja, que vão na escola dominical, que fazem todas as coisas dentro da igreja, cantam e fazem os trabalhos dentro da igreja, mas que nunca realmente se converteram. E é isso que o texto está apontando aqui, que Jesus está falando aqui. Jesus diz, olha, no mesmo bojo tem aqueles que estão de fato, que entenderam de fato essas bodas, esse casamento, que entenderam de fato a alegria desse casamento, estão ali ansiosos para desfrutar dessa chegada do noivo, e tem aqueles que não entenderam ainda isso daí. E vamos continuar um pouquinho aqui na conversa aqui, vamos pegar o versículo novamente. Olha a festa aí do primeiro versículo. Então o reino dos céus. Olha a expressão. Jesus volta a usar a expressão. Reino dos céus. Observou? Então Jesus diz, o reino dos céus é semelhante. Nós queremos e nós buscamos estar nesse reino. Mas o Senhor Jesus aponta para uma questão. Todos nós precisamos estar com azeite na lâmpada. Aliás, com azeite na lâmpada e azeite de reserva para abastecer a lâmpada. Percebeu? Tem um comentarista que ele diz o seguinte. Ele dividiu esse texto aqui em 6 partes. E na primeira parte ele diz assim, Jesus está convidando a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Jesus está convidando a igreja para desfrutar da sua alegria, ao participar daí de uma cerimônia que era a cerimônia mais festiva do povo de Israel. Porque essa cerimônia aqui, meus irmãos, não era uma cerimônia. Jesus não pega uma cerimônia religiosa. Percebe? Jesus não pegou uma cerimônia religiosa. Porque a cerimônia religiosa, as grandes festas de Israel, eram descritas lá e elas tinham toda uma linha para ser feita. Então Jesus pega aqui uma festa que envolvia as aldeias e as tribos e as famílias de cada aldeia, de cada cidade. Então Jesus mostra aí essa festa de casamento, que trazia muita alegria para as famílias. Segundo ponto, Jesus mostra que nós precisamos dessa preparação para participarmos aí da alegria dele. Vamos lá então, vamos pegar os versículos 2 a 5 aí, por favor. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Guarda aí. Então, o que nós temos agora com relação a essa questão do azeite dessas noivas aqui, prudentes e nécias? A gente pode pensar, bom, ele estava falando do Espírito Santo? É realmente do Espírito Santo que ele fala? Porque a maioria de nós já ouviu isso, creio eu. A maioria de nós já deve ter ouvido falar nisso. E a maior parte dos comentários e daqueles que estudam aí a palavra, aponta para nós
que o Senhor Jesus não está falando aqui de uma mera vida na igreja, mas o Senhor Jesus está falando aqui de nós termos na nossa vida uma vida consagrada a Deus através da santificação. Por isso que Hebreus diz que sem santificação ninguém pode ver a Deus. E como que nós podemos nos santificar se não for pela obra do Espírito Santo e da palavra de Deus nas nossas vidas? Percebem? Então como é que eu vou ser santo se eu não buscar a ação do Espírito na minha vida através da palavra do Senhor? Percebem? Então, quando nós olhamos para isso, tem um pensador aí alemão, Fritz Henniker, que ele diz o seguinte, que o óleo aqui significa um bem espiritual imprescindível, insubstituível por nenhum outro. Nós precisamos estar abastecidos desde o início da nossa vida cristã, desde o início da nossa fé, que é o Espírito Santo. E aqui o Senhor Jesus não estava ensinando, como alguns pentecostais dizem por aí, que nós aqui temos que receber o Espírito Santo. Aqui é o batismo com o Espírito Santo que ele estava se referindo, que é esse óleo aqui. Não. Jesus está falando aqui de nós já entendermos a ação dele na nossa vida através do Espírito Santo desde o início da nossa vida cristã. Então, começamos lá a buscar através do crescimento, do enchimento do Espírito, nós começamos então a andar no Evangelho de Cristo, começamos no Espírito, seguimos no Espírito e vamos completar a nossa vida cristã no Espírito, até o dia que o Senhor quiser. Vamos colocar isso em outros termos. Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você precisa estar com o Espírito de Cristo na sua vida. Romanos 8, 16, na sequência, o apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo comprova, testifica com o nosso Espírito que nós somos de fato filhos de Deus. Então quem é que nos convence, quem é que nos mostra que nós somos filhos de Deus? É o senso comum? Porque o senso comum diz a voz do povo e a voz de Deus. O senso comum diz todos somos filhos de Deus. Todos nós pertencemos a Deus. O que a Bíblia diz todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Mas somente aqueles que têm o Filho é que são de fato filhos de Deus. Percebem? Por isso que o Senhor Jesus, através de João, lá no Evangelho, capítulo 1, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, o apóstolo Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E a ideia aqui é uma garantia de salvação. Uma garantia de salvação. Portanto, o que o Senhor Jesus está mostrando aqui, que esse preparo significa que quando você ainda tem tempo, você tem que procurar avaliar a sua vida espiritual, a sua vida cristã, a sua vida como um todo, e avaliar se você de fato está vivendo na plenitude do Evangelho, na fé salvadora, ou se você está convencido e fazendo parte da igreja sem ter, de fato, uma santificação. Por isso que o Senhor Jesus fala lá, nos evangelhos, que pelo fruto se conhece a árvore. Não dá, a árvore boa vai produzir fruto bom. A árvore má vai produzir fruto mau. Então, avalie a sua vida cristã se você não tem desejo de estar na presença de Deus, se você não tem desejo de buscar ao Senhor. E, meus irmãos, essa salvação é pessoal, ela é intransferível. Então, o pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, o marido não pode salvar a esposa e nem a esposa o marido. Então, você não pode se fiar nisso. Então a minha mãe é uma crente zelosa, fiel, uma mulher de oração consagrada. Então Deus vai ter misericórdia de mim por causa da minha mãe, por causa da minha avó, por causa da minha tia. Deus vai ter misericórdia de mim por causa do meu pai,
que é um homem muito consagrado. Não. Ninguém vai entrar no céu por procuração nenhuma. Nenhuma. Ninguém. O Sproul, o R.C. Sproul, eu achei muito interessante uma colocação dele. Ele fala assim: não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé, uma fé genuína. Ninguém pode pegar carona naqueles que têm fé genuína. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa, ele diz, nem na fé de qualquer outra pessoa. E o Spurgeon, comentando esse texto, disse o seguinte, que a falta do óleo da graça é a falha fatal na lâmpada de muitos que professam ser cristãos. Olha o que ele disse. A falta do óleo da graça é a falha fatal. Então, professar ser cristão não significa, de fato, ter a vida de Cristo no seu espírito. Percebeu? Muita gente tem uma luz passageira. Observa que as virgens insensatas estavam com as lâmpadas. E as lâmpadas estavam acesas. Mas essa lâmpada das insensatas era uma lâmpada passageira. Não havia como preencher, como repor aquele óleo ou aquele azeite. E aqui, meus irmãos, é azeite de oliva mesmo, tá? Que eles usavam, ou qualquer outro tipo de azeite de peixes lá que era feito, ou mesmo de carneiro. Então, era usado aqui esse tipo de azeite para fazer a lâmpada funcionar. Observa que a luz passageira, ela vai se apagar com o tempo. Em outras palavras, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. E nem vão ficar na igreja, muitas vezes. Não ficam. Acabam desistindo de tudo e seguindo por um caminho completamente de pecado e de morte. Tá? Então, nós precisamos entender isso daí. E veja agora o que ele diz no versículos 6 a 8. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Detalhe interessante aqui, todas as virgens dormiram, inclusive as que estavam com óleo de reserva, com azeite de reserva. Observaram? Então, mesmo nós, mesmo aqueles que entendem o evangelho, que procuram se santificar, que procuram manter o seu estoque de azeite em dia, mesmo esses, muitas vezes, deixam de vigiar como deveriam. Só que não vão perder a salvação. É isso que Jesus está falando. Mesmo esses deixam de trabalhar no tempo em que deveriam estar trabalhando, mas não vão perder a salvação. Observaram? Mas as nécias elas vão dizer: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Observou esse detalhe? Aí que Jesus construiu. O que nós vemos agora é que a falta de um preparo adequado para receber Jesus, para aguardar a volta de Jesus, vai trazer trevas de repente. Sabe por que eu fiquei fazendo um exercício? Vocês, não sei se vocês já fizeram esse exercício. Quando nós olhamos para o texto bíblico, a gente pensa logo no nosso contexto, não é não? Nós pensamos no nosso contexto. Então nós olhamos para a luz, para essa quantidade de luz que nós temos, né, ao nosso redor, e nós pensamos no período da meia-noite dessa mesma forma. Agora pense numa cidade sem energia elétrica, numa aldeia lá remota sem energia elétrica, pense num campo totalmente escuro, sem nenhum tipo de luz, de iluminação, a não ser a luz daquela lamparina lá de azeite. Pense nisso. Então, apague todas as luzes da cidade e deixe só a lamparina acesa para ver. Era isso que era a luz daquelas virgens. Quando elas se apercebem que o noivo está vindo e não vão ter o azeite suficiente para aguardar a chegada dele, elas vão atrás das que têm. Então, observa que é um momento agora de desespero. Porque na última hora,
Tem até aquele cântico que fala isso: meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então, na última hora, agora, no momento que não dá mais tempo de preparar-se, a pessoa quer se preparar. A pessoa quer buscar uma solução, uma saída, quer abastecer a lâmpada. Então, as insensatas vão buscar das prudentes, das que estavam preparadas. Um detalhe interessante aqui é que elas não podem repartir a graça que elas recebem. Percebem? Elas não podem, as que têm o azeite, não podem repartir com aquelas. Então aqui vem também o Spurgeon, um comentário dizendo que cada crente tem a graça de que realmente precisa. Cada um de nós tem a graça de que realmente precisa para aguardar o Senhor. E nós, de fato, não podemos repartir essa graça com ninguém. Ela é nossa, exclusivamente nossa. Foi isso que Jesus disse. E um detalhe importante, ele vai dizer aqui no verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Observa que o Senhor Jesus está mostrando aí que nós precisamos nos preparar para o futuro no presente. No tempo que se chama hoje, meus irmãos. No tempo de hoje. Hoje nós precisamos nos preparar para o futuro, para a volta de Cristo. Alguém disse, numa conversa que eu estava tendo com uma pessoa, alguém disse assim, acho que foi do Carmo que falou hoje de manhã na escola dominical, estou lembrando da fala dela, que eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 5 minutos. Eu não sei se eu estarei vivo daqui uma semana. Por isso eu tenho que, no tempo em que se chama hoje, estar preparado. Então, esse azeite extra que está na vasilha das virgens prudentes, nada mais é do que uma vida piedosa. Nada mais é do que busca da santificação, da santidade. Nada mais é do que um relacionamento com Deus. Nada mais é do que uma fé autêntica. Nada mais é do que uma consagração pessoal a Deus. Então, e tudo isso vem de Deus para nós através da própria palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que nos alimenta, que nos toca, que nos transforma, que mexe conosco. É o Espírito Santo que vai agindo e vai nos fazendo caminhar por essa santificação aí. Mas isso eu tenho que tomar, meus irmãos, presta atenção, nós temos que tomar a decisão agora. Você não pode sair daqui hoje sem ter isso claro no seu coração. Eu, a partir de agora, vou dedicar a minha vida mais ao Senhor. Eu vou dedicar a minha vida mais ao meu Deus. Eu não posso esperar que eu chegue lá no finalzinho da minha vida já. Quando eu estiver mais velho, uma vez eu fui evangelizar uma pessoa na rua, numa casa. Cheguei lá na casa dessa pessoa, bati e tal. Estou começando a falar de Jesus. A pessoa vira assim para mim. Olha, eu era como um dos jovens nossos aqui da igreja que sai para evangelizar aí. A pessoa vira e diz assim para mim, olha, meu jovem, eu ainda estou muito novo para pensar em vida eterna. Eu ainda estou muito novo para pensar em vida com Deus, em vida com Jesus. Primeiro eu vou viver a vida. Quando eu tiver mais velho, eu vou pensar nisso. Amanhã pode ser muito tarde, como diz o hino. Não é? Então, eu preciso tomar uma decisão agora. Agora. Jesus morreu no meu lugar, Jesus entregou a vida dele por mim, Jesus foi preparar esse lugar de regozijo, esse lugar de festa, esse lugar de alegria eterna, de bênção eterna. Jesus foi preparar este lugar. Então é agora, é no presente que eu vou me preparar para o futuro. E foi por isso que Jesus disse isso aqui para os seus discípulos, e diz isso para nós hoje. Mas um detalhe que chama a atenção é que o noivo chega. E quem estiver preparado, entra. Quem não estiver preparado é choro e ranger de dentes. Quem não estiver preparado vai ficar lá gritando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Lembram? Capítulo 24 aí, ó. Versículos
37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, Noé entrou na arca, o povo estava lá vivendo a vida, curtindo a vida, andando no seu dia a dia, zombando dos pregadores, que era Noé e sua família, e Deus fecha a porta da arca. Observa que aqui acontece a mesma coisa. O noivo entra e a porta é fechada. Abre-nos a porta. Era o grito delas. A porta se fechou de uma vez por todas. Definitivamente. Definitivamente. Vamos pensar nisso. John Brodos, ele disse assim, o que importa invocar Jesus com as palavras quando a nossa vida o nega? Eu fiquei pensando nessa frase. Muitas vezes nós invocamos Jesus com as palavras, mas a nossa vida nega Jesus. Não quer dizer que você não possa cair ou pecar, que você tenha altos e baixos, não é? Mas aqui ele está falando que se realmente somos dele, a coisa será diferente. E eu gosto muito de citar o Charles Riley, que é um puritano. E Riley disse o seguinte, aspas para ele, a porta será fechada, enfim, fechada sobre toda a dor e sobre toda a tristeza. A porta será fechada para todo este mundo mau e ímpio. A porta será fechada para as tentações do diabo. A porta será fechada para todas as dúvidas, para todos os medos, para todos os temores. A porta será fechada e nunca mais será aberta. Enquanto nós estamos pregando este evangelho de Cristo pelo mundo, a porta está aberta, o convite está feito. Mas enquanto nós endurecemos o coração, o evangelho está sendo pregado, a oportunidade está passando, e amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então Jesus está dizendo, se preparem para o meu dia, se preparem para a minha volta, se preparem para o momento em que eu chegarei, estejam com os corações entendidos disso, e nos corações de vocês desejem estar com azeite extra em todo o tempo da vida cristã de vocês. Meditem na palavra, busquem na palavra, estejam com Deus, andem com Deus, venham para o culto, ensinem os seus filhos, orem com seus filhos, caminhem com o evangelho de Cristo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus está dizendo, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora, estejam preparados. Se encham do Espírito. A porta será fechada para sempre. O noivo vai chegar. O noivo irá chegar. E eu volto no Fritz Heinecker, quando ele diz que as bodas, essas bodas, são o arrebatamento dos fiéis vivos, são a ressurreição dos crentes que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, são a unificação desse povo todo do Senhor nos ares, encontrando com Ele. As bodas é uma festa espiritual e a inauguração definitiva do reino de Deus, com todos aqueles que creram nele aqui. Portanto, não resista ao Senhor. Abra o seu coração, eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero mudar de vida. Talvez você se ache tão bom, uma pessoa tão boa, que não precise disso. Mas o Espírito Santo está falando conosco. Mude a sua vida. Entenda o Evangelho. Reconsagre a sua vida. Quem pecava, não peque mais. Quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. Quem vivia nas práticas sexuais ilícitas, não viva mais. Quem andava em coisas que não agradam ao Senhor, não faça mais, porque você entende agora que você tem que ter uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de santidade, através aí de um enchimento, de um crescimento do Espírito. E eu citei hoje pela manhã na lição
o hino 121, para ser santo tempo has de buscar a sós com teu mestre, muito frequente está. Então, estudar o livro. Meus irmãos, pensa numa coisa. Ou melhor, pensem numa coisa. Jesus, de repente, nós vamos ouvir um grito. Já pensaram? Eis o noivo! Vão ao encontro dele. De repente nós vamos ouvir esse grito. E quando ouvirmos, estaremos com azeite? Estaremos com azeite na medida? Estaremos preparados? Vamos declarar isso. Que Jesus é o noivo que eu estou, que nós estamos a esperar. Que nós estamos a esperar. E que ele nos encontre vigilantes e atentos para o dia dele. Que Deus assim nos abençoe.